Hello, senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindo ao canal Pode Tá, voltado totalmente para o empreendedorismo. Eu sou a Tatiane Arruda e hoje a gente vai falar de mercado financeiro. Eu tô aqui com uma pessoa que eu vou ler, gente, desculpa, porque... desculpa, esse roteiro aqui não tem como decorar, nem ele eu acho que decorou. Vamos lá? Então lá. Formado em administração, especialista em mercado financeiro pelo Instituto Europeu Finanças, aplicado em Madrid. Pós-graduado em gestão de tecnologia da informação, mais de 15 anos trabalhando com o mercado financeiro, mais de 10 anos morando fora em países da América Latina e Europa, sempre trabalhando para instituição financeiras europeias. Todas elas que trabalhou, liderou equipes de vendas e comerciais. Experiências em design de modelos comerciais, tal. Eu vou deixar ele se apresentar, gente. Hoje a gente está aqui com Bruno Huertas. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Tati. Na verdade, assim, quando eu fui escrever tudo isso, é engraçado porque nem eu... É verdade, porque assim, nem eu tinha ideia de... Quando a gente senta pra escrever alguma coisa, é que a gente se dá conta de tanto que a gente já viveu. Exato. E eu falei, nossa, eu tô ficando velho. Estamos, né, senhora? Essa parte a gente pula porque a gente veio falar de mercado financeiro, entendeu? Essa conta não vai passar aqui no programa hoje. E deixa aí foram efetivamente muitos anos trabalhando em instituições financeiras, em mesas de operação, equipes comerciais. Eu tenho uma experiência muito mais voltada para mercados de alto risco e tudo mais, mas acho que a gente vai conseguir trazer aqui, traduzir um pouco toda essa loucura que às vezes as pessoas veem do mercado financeiro e dos filmes e das mesas de operação e todo mundo telefonando. Eu vou falar do filme, ó. Não, e acho que é legal, porque ali é bem lúdico e muito daquilo acontece mesmo, mas eu acho que a gente vai talvez dar 2, 3 passos para trás para trazer pra galera que escuta o dia a dia e o que elas podem fazer efetivamente com essa informação que a gente vai trocar aqui. É isso. Eu pensei muito na questão de trazer o Bruno justamente por isso. Porque o mercado financeiro, ele abrange diversas áreas, Tem muita coisa que a gente pode extrair do Bruno hoje. Mas o que eu quero aqui, eu falei pra ele aqui em off, que eu quero muito que ele coloque de uma situação fácil, para que a gente entenda e que a gente possa ter um mínimo de conhecimento em relação ao mercado financeiro. Você já está há muitos anos, você já tem uma experiência curricular aí maravilhosa, então você já tem ali a sua noção, o seu know-how. Agora a gente que está aqui de fora, o que é o mercado financeiro? Primeiro, vamos começar do começo. Por que o Bruno Huertas decidiu entrar nesse mercado? Eu acho que foi a minha vida. Às vezes eu tenho um grande amigo, que você conhece ele também, eu não vou falar o nome aqui, mas ele fala assim, as coisas da minha vida não são planejadas, elas vão acontecendo. E o mercado financeiro entrou meio dessa maneira. Sim, eu comecei a fazer administração de empresas, eu vim do interior, e aí vim para São Paulo estudar. Sim. E o meu primeiro trabalho não foi com o mercado financeiro, eu trabalhei numa multinacional francesa e logo em seguida eu já fui trabalhar com o mercado financeiro em bancos. E foi meio assim, eu acho que tem essa parte lúdica, sim, de que você, via nos filmes e naquele Wall Street, naquela época. Esse filme é um clássico, e eu tinha certeza absoluta que ali rodava muito dinheiro. E eu sempre fui uma pessoa ambiciosa. Sempre. Essa é a realidade. E quando eu entrei ali, eu lembro que logo nas primeiras semanas foram assim, eu vou testar. Se não der certo, eu vou embora daqui e minha vida vai seguir para outro lugar, porque eu sou muito novo ainda, eu tinha 19, 20 anos, então caiu meio assim mesmo. Tipo, eu mandei meu currículo, eu mandei meu currículo, me chamaram, eu fui, na primeira entrevista eu já vi que aquilo era uma loucura. Imagino, o meu chefe era um espanhol, doido de pedra, e foi meio assim, não perguntou nada técnico, nada. Se eu conhecia, se eu entendia de matemática financeira e tal, ele me perguntou assim, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Qual foi a maior loucura que você já fez na vida? E tipo, com 19, 20 anos, você não tem uma... E ele falou, não precisa ficar nervoso, não, eu não quero saber se você entende alguma coisa de mercado financeiro, porque isso nós vamos ensinar aqui. Uau. O que eu quero saber é se o teu perfil, se você é uma pessoa que tá disposta a fazer determinadas coisas, porque aqui é duro, o trabalho é difícil. Eita. E aí acho que aquilo
para alguns tipos de pessoas chamam atenção, para outros não. Sim, tipo, esse cara é louco, eu vou embora. Exato. Não, eu tenho, por exemplo, grandes professores da faculdade que trabalharam 6 meses em mercado financeiro e falaram, nunca mais voltei. E são grandes pessoas, inteligentíssimos, doutores pela USP. E não, é perfil. E aquilo ali me deu uma coisa, eu falei, quer saber, eu vou ver qual que é desse louco aqui. Se em algumas semanas eu não gostar, eu vou embora. E aí, tô nessa desde quase 20 anos. Talvez foi ele que fez você se apaixonar. Foi, eu não tenho dúvida. Essa sinceridade assim, e aí, o que você veio fazer aqui? Eu não tenho dúvida, a gente é muito amigo até hoje, ele mora na Espanha, em Barcelona, e a gente, toda vez que eu vou, eu encontro com ele. E ele, assim, foi um grande mentor para mim, não de mercado financeiro como tal, mas de como se comportar dentro de um mercado que é tão agressivo e tão duro. Sim. Né? Então, assim, como é que você com 20 anos, um menino ainda, fala com clientes milionários de igual para igual? Eu ia te perguntar, bom, isso fazia parte do roteiro, mas você já tocou no assunto. Exatamente, esse seu começo de carreira. Você lida com dinheiro dos outros. Com essa idade, vindo do nada, né? Caiu de paraquedas. Do interior. E como que foi assim, a postura de tipo, peraí, gente, eu sou o Bruno Huertas, eu vou cuidar de... É assim, olha, me faz lembrar assim, momentos que foram divisores de água na minha carreira. Porque eu lembro que logo quando eu entrei, era uma mesa de operadores, então imagina de filme mesmo, aquela galera assim, com monitores vários, 2 telefones, e quando eu comecei... Você sentava do lado, eu fui sentar do lado de pessoas que já trabalhavam. Então, Sim. Gente que já tinha 30, 28 anos. E o que eu era uma secretária desses caras. Então, assim, o meu trabalho era ficar do lado deles, escutando o que eles falavam. E passa fax, na época, fax. Passa fax. Passei muito fax. Muito, eu passei muito fax. Muito, gente. Passa fax, leva essa ordem pra não sei quem, faz isso. E eu não recebia muitas vezes nem bom dia deles. Eu chegava pra trabalhar, eu falava, bom dia, tipo, fica quieto aí, e quando eu falar com você, você me responde. E, de novo, também não é todo mundo que aguenta isso. Ah, não, com certeza não. Principalmente hoje, né? Não, acho que hoje ninguém, tanto que mudou. Tanto que mudou muito. Hoje. Mudou muito. Eu tô estudando agora um pouco de liderança e gestão de pessoas, porque eu fui moldado de uma maneira completamente diferente. Raiz, assim. A galera conta das épocas de Banco Garantia e tudo mais, e era mais ou menos uma loucura dessa que eu vivi. Logo fui pro exterior e continuei vivendo, assim. Voava copo de vidro, voava monitor quebrado, se dava coisa errada. Jesus, bem de filme mesmo? Bem de filme. Caramba. Bem de filme. E aquilo ali me moldou, então voltando a sua pergunta, aquilo ali me moldou pra depois estar de igual pra igual. Por quê? Porque você vê muito dinheiro, primeiro, Sim. com uma experiência que é quase zero. E eu não vinha de uma família rica. Isso conta muito. Claro, porque quando você está acostumado a ver seu pai falando de milhões, fechando grandes negócios, talvez tendo a achar que você está mais acostumado. Sim. Mas eu não, era tudo muito novo para mim. E eu lembro quando eu comecei a pegar o telefone e eu fazia grandes cagadas de informação, não de perder dinheiro. Ai, desculpa, meu Deus, aqui tô eu vou rindo falar... com respeito. Não, pode falar. Eu vou falar alguns palavrões. Não, pode falar. Wall Street real aqui na veia. E aí, eu lembro de fazer algumas grandes cagadas, mas não de perder dinheiro, mas de passar informação errada. Sim, do tipo, sim. Você me liga e me fala, o que tá acontecendo aí hoje? Meu Deus. E eu, então, olha, tá... E aí do meu chefe me pegar e falar assim, você devia ir embora pra tua casa e você não devia voltar nunca mais aqui. Porque isso aqui talvez não seja pra você. E aí, sabe o que me doía? É que eu via gente... Eu não me considerava burro. Eu me considerava... Eu não Sem fazia experiência. mas eu fazia uma faculdade boa, eu gostava de números, eu sempre fui meio articulado. E aí eu via gente pior tecnicamente do que eu, fazendo já coisas que eu não estava conseguindo. Sim. E aí eu vi... e aí um dia, esse meu chefe, ele falou assim, posso te falar uma coisa? Eu não te contratei pela faculdade que você faz, eu não te contratei pelo... Eu te contratei porque eu acho que você vai conseguir, de alguma maneira, Sim. performar e aprender. Só que depende agora muito mais de você do que de mim. Então, é o seguinte, você tem aqui alguns dias para mudar completamente o seu tom, para mudar completamente... Ele falou assim, eu não sei como você vai fazer. Se vira. Você tem 1 milhão de exemplos aqui dentro.
Só que assim, desse jeito que você vai estar, aí a gente aprende um pouco de venda. Fala assim, a venda, sempre num processo de venda, sempre alguém vende alguma coisa. Ou você vende o que você quer pro cliente, ou ele te vende uma mentira ou uma desculpa. Exatamente. E aí, quando eu entendi isso, e eu lembro assim, por isso que eu falo pra galera toda que trabalhou comigo, ou que me conhece, eu falo assim, eu acho que tem um dia que você chega em casa, pra qualquer coisa, não tô falando de mercado financeiro. E eu te conheço há muitos anos, Sim. e eu sei que pra você também é igual. Tem um dia que você dá um clique. Um bichinho pica e você fala, agora vai. Exato. Que fala assim, quer saber, eu tô sendo passado pra trás aqui, todo cliente que eu falo, ele me janta no telefone, acabou. Vou jantar ele. Exato. E você nem sabe o que você vai fazer. Mas só o fato de você ter decidido que você não vai ser mais jantado, já muda tudo. Não, você já é outra pessoa. Totalmente. É verdade. Esses dias, eu sigo um cara que é um fera no marketing digital, que chama Ícaro de Carvalho. Depois, se sair um corte, eu vou te marcar, Ícaro. Pode marcar. E o pessoal pergunta pra ele assim, ele veio de uma família muito humilde, ele ficou milionário. Ele falou assim, como é que foi, né? A pergunta assim, ele falou, no dia que eu decidi que eu ia ser rico. Ele falou, eu morava num lugar ferrado, não passava necessidade, mas sim, tinha um filho pequeno, a gente morava em quarto, sala, cozinha, mas eu decidi que eu ia ser. E a partir dali, parece que as coisas começam a conspirar. Eu acredito nisso também. E eu acho que é muito isso. Óbvio, eu acho que assim, tem também, você depois tem que fazer a tua parte, né? Não, sim, lógico. tem seu clique e no outro dia é aquele negócio como eu vi você, muitas vezes, trabalhar 10, 12 horas por dia, virar à noite, o trabalho depois do trabalho, que é algo que as pessoas fogem. Hoje em dia a gente trabalha mais que antes, eu acredito, porque tudo é pra ontem. Porque antigamente você entrava no escritório às 9, você saía às 18, as pessoas só te achavam 9 horas da manhã do outro dia se você fosse. Agora não, é meia-noite, é o tempo todo. Então você trabalha o tempo todo pra sempre, eterno. Óbvio que aí passando essa fase do clique, do soco na cara, não sei lá qual o nome que a gente pode colocar nisso. Você virou e falou, beleza, agora eu vou jantar esses caras também, no bom sentido, né, gente? Da coisa do aprendizado. Foi fácil? Do dia pro outro, tipo assim, você conseguiu se soltar? Não foi fácil. Eu acho que nessa hora, assim, não foi fácil, mas eu também tive grandes mentores. Isso ajuda muito. Eu tive grandes chefes que pegavam e eu terminava uma ligação e ele falava aqui, ó, isso aqui você nunca mais fala, isso aqui você nunca mais fala, e isso aqui você melhora. Então, eu acho que você ter grandes pessoas próximas que te ajudam, fundamental. Por isso eu acho, às vezes, muito ruim o negócio do home office para determinadas atividades. Sim. Principalmente quando você está começando ou que você está liderando equipes e tudo mais. Exato. Então, assim, teve o meu clique, que eu lembro que eu cheguei em casa, eu tomei banho e eu falei assim, ou vai ou racha. Porque assim, ou eu vou para trás e vou trabalhar no back-office, no backstage das coisas, ou se eu quiser estar na linha de frente, eu tenho que mudar. E aí eu lembro, assim, a gente trabalhava com clientes de alta renda na época e... Eram os mesmos? Esse cara que você falou no dia anterior, você voltou a falar com ele depois? Voltei. Depois desse clique? Você recebeu algum tipo assim, nossa, Bruno, o que aconteceu? Você tá mais... Eu recebi, mas foram 1 ou 2, porque o que aconteceu? A minha mudança foi muito rápida depois. Muito rápida. Então, assim, o mesmo cara que antes estava me jantando, eu lembro, assim, como se fosse hoje. Eu liguei pra ele e eu vou te falar uma coisa, como o tom de voz que você começa uma ligação, ele muda tudo. Tudo, a vida. Tudo. A vida, em relacionamento, amizade, negócio, tudo. Exato. Quando a pessoa fala alô, e você fala, ai, alô, tá... Não, já era. Acabou. Ainda mais quando você tá lidando com dinheiro. Fala assim, bom dia, tudo bem? Ô Roberto, deixa eu te falar uma coisa. Bruno, tô te ligando por conta disso, disso e disso. Ele falou, e eu lembro até, olha, Bruno, você sabe que eu tô ocupado e não sei o que. Eu falei, ocupado estamos nós dois, então eu vou ser rápido. E quando você fala isso, ocupado estamos nós dois, então eu vou ser rápido, a pessoa do outro lado não tá esperando. Não, exatamente. Mesmo se não falou com você antes. Não, e até porque ela fica tipo assim... Nossa, já chegou dominando o espaço aqui. E aí aquela coisa, com conhecimento ou não, você já aprendeu o cara. Exato. Que é aquela coisa que depois evoluiu no tempo, que hoje em dia eles falam assim, tem uma coisa que chama pitch elevator, que é, me conta qual que é teu negócio em 3 minutos para ver se eu compro ou não. Que é aquele pitch elevator, como é que você vende seu negócio em elevador, uma conversa de elevador.
E na época não existia essa coisa de pitch elevator. Não. Só que a gente inventou essa coisa em foi ali, entendeu? Eu falo assim, nos primeiros 5 segundos de ligação, você já consegue chamar atenção. Sim. E isso é o que você precisa. Então, assim, eu lembro que meu chefe falava assim, tom de voz, é um luxo falar com o cliente. Então, se ele te atendeu, você utilize o seu tempo da melhor maneira possível, seja prático, rápido e nunca minta. Uau. Que isso é uma coisa difícil muitas vezes num processo de venda, num processo de mercado financeiro, porque as pessoas estão acostumadas, tem aí, a gente vai falar muito disso, de ser muito passado para trás, o cara que me vende um curso, o cara... Então, assim, o negócio de nunca minta, eu sempre trabalhei com alto risco, as pessoas ganham e perdem. Sim. Então, quando perdeu, perdeu. É o alto risco, exato. O cliente me perguntava assim, qual que é o risco dessa operação? Eu falei, altíssimo. Altíssimo. Ele falou, mas eu posso perder quanto? Eu falei, tudo. Ai. Tudo. Só que nesse momento... Você ganha a confiança dele. Exato. Só que aí, por isso que eu falei, eu tive grandes chefes, porque quando você fala quando você pode perder tudo, você fala, pô, seu como é que eu... tá Exato. Com a caneta, você tá louco? Não, mas é ao contrário. Eu falo assim, eu vou te falar assim, e aí eu lembro de ele me ensinar direitinho como é que... Foi assim, ó. Eu vou, como se eu fosse com você agora. Sim. Assim, quando você compra um carro e você sofre um acidente, você pode perder tua vida. Exato. O que você perde ao comprar um carro? O que você pode perder ao comprar um carro? Tudo. O que você pode perder ao sair na rua? Tudo. Então, o que você faz? Perfeita essa colocação. Não é? Por isso que eu falo, eu acho que ter grandes... Eu vou colocar buy Huertas no meu history. Tudo é um risco na vida. Tudo. Você sair na rua e atravessar é um risco que é muito mais do que o teu dinheiro. Porque o dinheiro você trabalha e recupera. Mas você tem um risco de vida em algumas coisas, você tem um risco, vários riscos de... Mas o principal é assim, que ele colocar, é a vida. Então como é que eu vou fazer para controlar o risco? Então vamos lá, eu comprei um carro. O que você faz quando você compra um carro? Você sai que nem louco, acelerando, sem cinto de segurança, a porta tudo... Pera, não. Existem algumas ferramentas. Então, cumpra as leis de trânsito, ande na velocidade correta, use o cinto de segurança, preste atenção no retrovisor. Que isso, o que você faz? Você controla o risco da tua vida. Por que você não vai fazer isso com os seus investimentos? Gente, perfeito. Não é? Então, perfeito. Assim, o que você pode perder? Tudo. Mas espera. Se você controlar... Isso, nós estamos aqui para te ajudar a controlar o risco. Porque, para mim, quem ganha dinheiro no mercado financeiro, e a gente vai falar já agora de mercado como tal, sim, no mercado de renda variável, que o risco é implícito, ou seja, existem riscos nas operações, para mim, quem se dá melhor é quem controla o risco. Muitas vezes não é o quanto você ganha, não é o quanto... Nada disso. Para mim é o quanto melhor você controla o risco, mais tranquilo você dorme. Sim. Esse é o ponto. Você diz isso na questão de onde você investe, qual o tipo de investimento, no geral. E o valor e a quantidade... Tudo. Vamos pegar a analogia do carro. Sim. Você concorda que tem diversos perfis? Tem gente que adora adrenalina. Sim. E que vai comprar um carro super Esporte, potente tal. E que vai acelerar mesmo. Vai estar de cinto de segurança, vai ter algum risquinho que ele vai controlar, mas ele vai ser muito mais arriscado do que aquela professora de colégio que comprou o seu carrinho 1000 e vai tranquilinha para sua casa. Sim. Ah, mas os dois podem morrer, efetivamente. Exato. Todos nós. Mas o risco é menor de um e de outro. Sim. Tá? Porque uma senhorinha que tá 80 por hora numa estrada e vê um cachorro, ela tem muito mais facilidade de mudar de rota do que um que vem a 250 num Porsche. Exatamente. Então, se trata disso. Se trata de entender o que é o melhor pro teu perfil. O problema é que quando a gente vai para mercado financeiro, as pessoas não sabem que perfil ela tem. Então, agora vamos na parte que eu queria chegar, que eu acho que é o começo de tudo. Por quê? Que a gente, assim, eu falei com ele aqui em off, né? A gente não tem esse estudo, essa base desde a escola de finanças. A gente aprende de matemática e português. A gente não sabe o que é isso. Vira muita coisa de filme. Então a gente vê através... Eu acho que Wall Street, Billions, um monte de coisa. Ensinou pra gente... eu sou mega fã. Ensinou pra gente de uma forma lúdica, como você falou, o que é esse mercado.
E talvez se não tivesse esse filme, a gente não se interessa, assim, não ia se interessar, não sei. Então, tipo, dessa coisa da gente ter o conhecimento, principalmente os jovens de hoje, de ter essa coisa, desse... É por isso que eu falei pra ele que eu quero que ele fale dessa forma mais sutil, mais fácil, de como a gente começar, por onde começar. É assim, ó, tem duas coisas. Eu acho que antigamente o conhecimento ele estava muito mais concentrado na mão de certas pessoas. Então você precisava entrar numa faculdade, ter interesse em aprender sobre mercado financeiro, mesmo administração e economia. Tem diversas áreas. Sim. Nem todo mundo vai para mercado financeiro. Então antes você tinha que se interessar muito e a trajetória era mais longa. Eu acho que a gente vive uma revolução educacional nos últimos anos. Hoje eu posso te garantir que você aprende muito mais do que eu sei no YouTube e muito mais rápido. O grande problema hoje é como é que garimpa toda essa informação. Sim. É difícil. É. Assim, se você não tem alguém que te auxilie e te ajude a garimpar essa informação, é quase uma missão impossível. Exato. Porque é complexo. É muito complexo. É complexo. Então, assim, por que a gente não aprende isso na escola? Então, eu acho, a gente estava falando aqui em off antes, pessoal, eu acho que assim, primeiro, eu acho que a gente não tem que buscar como fazer uma operação estruturada de um derivativo nos Estados Unidos. Eu acho que isso é uma pequena porcentagem da população que vai ter capacidade. Bugada, né? Então... Bugada. Já bugou. Já bugou. Entendeu? Pode colocar o nome. Sendo que a gente não entende qual que é o básico de renda fixa e renda variável. Exato. O grande ponto é que hoje você vai ver na internet e o que te salta mais aos olhos? O Wall Street, o Lobo de Wall Street, o Billions. E sendo bem sincero, Tati, quantas vezes você pisou numa mesa de operação de um banco? Nunca. 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 E é uma empresária. Eu fiz a minha primeira transferência agora, eu achei magnífico. É uma empresária, é inteligente, teve sucesso. Obrigado. Então, assim, aquilo é mais lúdico mesmo e tá muito longe da realidade de uma pessoa no seu dia a dia. Quando ela abre o extrato do banco e fala assim, bom, eu tenho aqui 200 mil reais, onde eu coloco? Ou eu tenho 5 mil reais, onde eu coloco? Não, e às vezes eu não entendi os juros, o IOF. Por quê? Quem é o IOF? Quem é esse Exato. cara? Que é o básico. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso não era explicado. Primeiro, eu vou fazer aqui um pouco o advogado do diabo. Pode fazer. Eu tenho certeza que isso não foi ensinado por muito tempo nas escolas, porque não foi de interesse das grandes instituições financeiras ensinar isso. Qual que é o grande negócio de um banco? Para te pagar pouco para que ele consiga esse dinheiro rentabilizar muito. Exato. Esse é o negócio de um banco. Ali. Tá? E não vai mudar. Não, tá bom? Então, jamais. Esqueçam, que vou contra o sistema. Esquece. Isso tá funcionando aí desde algumas décadas já, principalmente quando o capitalismo começou a sua grande ascensão, em 1800 e pouco. Acho que os Estados Unidos foi o grande berço do capitalismo e lá é onde está tudo, onde tudo acontece. Sim. Então, assim, por muito tempo não foi interessante. O que aconteceu na linha do tempo? O que aconteceu foi que essa informação foi saindo da mão de grandes instituições de poucas pessoas, indo para a mão das pessoas, e eu acho que a internet revirou tudo. O YouTube revirou tudo, porque hoje lá você vê um professor de Harvard dando aulas de graça. Exato. De graça. Exato. E hoje é mais fácil ter essa informação. Então, assim, grandes instituições não tinham interesse, e acho que tem o ponto de que também isso não estava na pauta. Assim, se você for ver, Tati, o mundo mudou muito nos últimos anos. Muito, muito. Né? O sistema educacional mudou muito. Acho que é uma grande discussão hoje em dia o modelo educacional. Sim. Aquele de aprender tabuada. Então, sim, assim, se a gente está discutindo o básico de aprender gramática e o básico de aprender operações básicas financeiras, imagina mercado financeiro. Então, assim, eu acho que a gente está num processo de transformação ao redor do mundo. Eu acho que o Brasil passa por esse processo de transformação. Hoje a gente está muito mais avançado do que há 20, 30 anos atrás. Total. Eu acho que os grandes, agora eu vou fazer a parte boa, os grandes players, os bancos, as instituições financeiras, a B3, a Bolsa de Valores, têm um grande papel fundamental nisso, de ter trazido isso aí um pouco mais para
pra mão das pessoas. E aí, gente, assim, todo mundo hoje tá na internet. Os grandes gestores estão... Eu vim pra cá escutando um podcast de mercado financeiro. Eu tô começando... Não, minto. Eu comecei em 2020, na pandemia. Curiosa. Porque eu sou curiosa, gente. E aí eu escutava, tinha coisa que eu não entendia, eu ia lá no Google, né, dava aquela googada, tipo, tá, não entendi também, volta lá, continua a história e via. E eu acho que, assim, essa coisa do interesse também... Ela, agora, com essa coisa da internet, e aí eu vou perguntar aquela questão. O jovem quer ficar rico pra ontem e quer usar o mercado financeiro pra isso. Fala a sua opinião, Bruno, independente de ter começado ali no mercado financeiro, de gaiato ou não, qual que é a sua visão disso? Porque assim, a gente tem que usar o mercado financeiro sim, para ter uma rentabilidade, mas, que é o que você falou, fazer o básico, feijão com arroz. Onde que começa o básico para depois o cara falar, vou entrar no mercado financeiro? Eu acho assim, esse jovem que tá... Eu vou falar para dois públicos aqui. Primeiro o jovem e depois aquele cara que já é empresário, empreendedor e tem algum dinheiro e quer tomar algum risco. Assim, o jovem que quer tomar risco, para agora. Para agora. Agora. Sabe por quê? Porque assim, para mim, o cara que quer tomar risco, ele primeiro precisa se conhecer muito. E desculpa, é difícil com 19, 20 anos você se conhecer muito, até onde você controla sua adrenalina. Você tá com uma bomba de testosterona hormonal. Existem estudos que diz o tanto do impacto da testosterona no investimento. Então, caramba, vamos ver. Eu não sabia. Claro, a maioria... Faz sentido. 90%, talvez hoje mudou, mas eu lembro que quando eu comecei, 95% dos especuladores eram homens. Sim, isso é verdade. Eram homens. Faz total sentido. Né? E aí, assim, eu lembro... A mulher, ela tem outro viés de análise do investimento do que um homem. É simples, eu ligo para um homem e falo assim, amigão, tem que colocar um dinheiro aqui, amanhã vai acontecer isso, amanhã vai porrar. Os gatilhos na cabeça dele começam as sinapses começam a ser feitas. Puta, não posso perder. E isso vem, gente, é meio reptiliano. Isso aí é história do corpo humano, do cérebro, do desenvolvimento do cérebro. Se eu ligo para uma mulher, ela fala, pode parar agora. Que é isso? Espera aí, você me manda os dados. Depende da mulher. Mas aí vamos lá. A mulher, quando ela é viciada em jogo ou viciada em aposta, ela é muito pior que o homem. Existem estudos disso. A mulher dependente química. Sim, ela porque é muito ela já pior. saiu do eixo. Exato. Ela é muito mais difícil de ser recuperada do que um homem dependente químico. Sim. Uma mulher alcoólatra, ela acabou com tudo ao redor dela. O homem alcoólatra, ele tem mais chance de controle. Então, assim, tem diversos estudos, eu não vou me alongar nisso aqui. Sim, mas já foi bem interessante a colocação. Mas o homem, ele tem aquele instinto da caça, de sair de casa, hoje, eu preciso fazer isso agora. Sim. E a gente tem muitos amigos, eu falo assim, é evidente isso. Sim. Tá na cara. Então, assim, o jovem, ele é aquele homem que não consegue controlar os instintos dele ainda. Sim. Então, para agora. Porque você vai fazer uma grande cagada com o seu dinheiro. Mas agora é a hora de tomar... Agora é a hora de tomar risco. Se não for agora, não é... Gente, vamos lá, assim, né? Você tem 20, 22, 25 anos. A tua vida é longa ainda. Sim, exatamente. Então, assim, não é o momento agora. Então não posso tomar nenhum risco? Não pode, mas você tá entendendo o que você tá fazendo? E aí vale a pena correr em 2, esse 3 risco? perguntas eu já te mato que não. Sim. Então, assim, E outra, o mercado financeiro tem uma coisa interessante aqui. Mercado financeiro é uma ciência humana. Não é uma ciência exata. Economia não é uma ciência exata. Sim. Não existe uma fórmula como engenharia que eu sei exatamente uma ponte, o que eu tenho que fazer para ela não cair. Sim. Ciência humana, não. Se você me perguntar, o dólar sobe até o final do ano ou desce? Eu posso te dar 3 motivos que sobe e 3 motivos que desce. Exatamente. E a Ou verdade, que estabiliza. Exato. Estabiliza. E eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Sim. Então, pro jovem, toma cuidado com esse risco. Eu posso tomar risco? Sim, mas estuda. Eu acho que tem muita literatura atrás e fala com alguém mais velho. Sim. Fala com alguém de 40, 45 anos que trabalha. Eu acho que hoje a internet te deu essa possibilidade. Então, isso que eu ia te falar. E tem o próprio mercado que faz esse gerenciamento pra você, não é isso? Você pega ali um X capital seu. Exato. Existem, assim, agentes autônomos de investimento que são extremamente profissionais hoje. Existem bancos de investimento que são muito profissionais. O grande ponto é que eu acho que falta cultura financeira.
Sim, que é o que você falou que tem que voltar e fazer o arroz com feijão. Exato. Pra depois entender onde você tá colocando E seu aí, dinheiro. realmente, a gente tem que falar da revolução do sistema educacional, certeza absoluta. Agora, isso vai mudar para os próximos 2, 3 anos? Não, jamais. Não. Não, a gente sabe Então, que não. eu tenho que fazer a minha lição de casa. Sim. Ou seja, eu tenho que dar uma estudada, ver o que... Hoje, acho que esse acesso à informação, os podcasts e tudo mais, tem gente muito decente fazendo muita coisa. Sim. Só que o homem, ele tem aquele espírito de pegar aquele cara do arrasta pra cima. Quer saber como ganhar 35% amanhã? Eu ia te perguntar. Não, eu tô rindo porque, assim, gente, é uma coisa muito perigosa. Muito. É muito perigosa, Muito. porque nós, todos os entrevistados que eu vi aqui, todos eles têm, cada um no seu mercado, a coisa da fraude, do golpista. Uhum. Só que no mercado, o seu, eu acho que, assim, virou É exponencial. não, virou um negócio, tipo assim, galera, para que tá feio, o negócio tá... E se você não tem um pouquinho de conhecimento, ou não tem alguém que nem você falou pra te assessorar, eu perguntava muitas coisas pra ele, tipo assim, eu não cairia em algumas coisas porque ele me deu um toque, Tati, isso aqui não, tá. Mas se você não tem aquela pessoa, você clica naquilo, você joga tudo lá e acha que tá o ricão. Então, e as pessoas tendem, eu acho que a internet teve muita parte boa, mas teve essa parte que ela deu voz pro malandro, né? Sim. Mas assim, também tem muita gente que gosta do malandro. Se ilude. Isso. O iludido. O malandro versus o iludido. Não é só o iludido, mas é aquele, assim, antigamente, Tati, a gente via gente muito sem quase nenhuma cultura ou nenhuma formação acadêmica caindo nesses golpes. E eu vou te falar, eu trabalhando nisso como trabalho há muitos anos, eu já vi gente, atualmente, com muito dinheiro, com uma boa formação, gente empresária que sabe que 2 e 2 são 4 e não dá pra virar 8 rápido. Exato, exatamente. E o cara gente. caindo. Então, assim, esses malandros, eles são muito bons. Eles são muito bons em persuadir as pessoas. A única coisa é que eu falo assim, gente, sempre respira 2 passos pra trás antes de arrastar pra cima e passar o cartão ou dar os dados bancários. Sim. Porque da mesma maneira que a cultura financeira evolui, os golpes também evoluem. Lógico. Até mais rápido, talvez. Exato. Até Se mais você rápido. conversar com qualquer investigador, alguém vai falar coisas que eles contam, que você fala não de mercado financeiro, Não, mas na eles rua. criam até coisa dentro do mercado financeiro que você já nem tinha Exato. pensado e você fala, pô, o cara foi além. Só que pensa, né? Como é que esse cara chegava em você antigamente? Ele tinha que arrumar o teu telefone, saber se você tinha dinheiro, saber o teu endereço para te mandar uma carta proposta, alguma coisa. Sim. Você tinha que conversar com ele. Hoje em dia, tá aí. Exatamente. Tá na tua mão. Você tá rodando aqui, de repente vem um cara. Então ficou mais fácil esse acesso dele a você. Sim. E dos profissionais também. Então eu acho Sim. que sempre separar o joio do trigo, eu acho que não tem um negócio também. É difícil. Exato. Não é fácil. Por isso que eu falei, todo mundo que já veio aqui contou uma situação de ter uma fraude, de ter a coisa de a gente não prestar atenção e tem que prestar atenção porque é dinheiro e é risco também, né? E sabe uma coisa que eu aprendi? É assim, se parece golpe, é golpe. Eu vi isso num vídeo no YouTube, eu achei fantástico e faz sentido, porque Se você parece... tá com o pé atrás... Exato. Então assim, a renda fixa hoje paga, sei lá, 13,75% ao ano, que é o CDI. Pô, estão me oferecendo... Explica. Renda fixa, CDI... Então assim, vamos lá. Só assim, pra poder fazer o beabá. O mercado financeiro, ele se separa em 2 grandes vertentes. Renda fixa e renda variável. Tá? Eu não vou explicar aqui, se algum profissional estiver me escutando, ele vai falar, horroroso que você explicou, porque você precisa explicar que a renda fixa não é bem fixa, que ela pode variar dentro de um... Eu não vou entrar nessa seara, porque eu acho que para quem a gente vai explicar, o que eu vou explicar é suficiente para ele começar a entender. Isso é o básico, tá? Exato, o básico. Então, renda fixa, ela é fixa. Você aplica um dinheiro e você sabe quanto ele vai render em um período de tempo. Sim. Então, por exemplo, eu vou ganhar 10% ao ano. Eu vou ganhar 15% ao ano, 12% ao ano. Existem algumas indexações que, assim, qual é o máximo que isso chega? Isso depende da taxa de juros do Banco Central, da Selic, que essa taxa de juros do Banco Central atualmente, essa informação é pública, ela está em 13,75 ao ano. E esse é o dinheiro que os bancos usam, essa é a taxa que os bancos usam como referência para te pagar
alguma coisa. Sim. Então, a base aqui, Tati, é que o dinheiro ele tem valor no tempo. Então, hoje R$100 não te dá o mesmo poder de compra, não são R$100 daqui a um ano. Então, se você deixar o seu dinheiro parado, você tem lá R$1.000, vou colocar. Se você não fizer nada com ele, deixar ele na conta corrente, no final de um ano, ele vai ser os mesmos R$1.000. Sim. Qual que é o problema disso? É que os preços sobem. Exatamente. Então, você perde poder de compra. Sim. Esse preços subindo, essa variação positiva de preços na linha do tempo, é o que se chama de inflação. Sim. Então, a inflação é a variação positiva dos preços na linha do tempo. Simples, uma Coca-Cola custava R$2, agora custa R$2,20, sei lá. Usando o termo básico. Meu Deus, vou no mercado hoje com R$100, não como mais nada. Essa sensação Isso é inflação. Exato. Exato. Ponto. Essa é a inflação. Check, inflação, então, check. o seu dinheiro, ele tem um valor na linha do tempo. Que se você aplica ele, vão te pagar alguma coisa. Okay? E se você pede emprestado, vai ter que pagar alguns juros. Exato. Esse valor na linha do tempo é o que a gente chama de juros. Sim. Então, juros, quando eu tenho muito dinheiro e aplico, me pagam juros. Sim. Quando eu não tenho nada e preciso de dinheiro, me cobram. me cobram. E quando Sim. eu tenho dinheiro, mas não faço nada com ele, aí eu também tô errado. Porque, exato. Não tem sentido, tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa com o seu dinheiro. Exato. Tá? Então, assim, eu vim tudo isso explicar, porque eu falei, a Selic paga 13,75 por ano. Então, hoje a taxa de juros do Banco Central é de 13,75 ao ano. Significa que se você for ao banco e te pagarem menos que isso ao ano em renda fixa, talvez não seja um muito bom negócio para você. Exato. Tá? Então, assim, hoje, 13,75, o Banco Central se reúne a cada 45 dias, decide o que vai fazer com a taxa de juros. Provavelmente vão começar a baixar já, porque a taxa de juros segue alta e inflação controlada. Mas essa é a característica da renda fixa. Certo. A característica da renda fixa é, você sabe quanto vai ganhar na linha do tempo. Certo. Não tem risco financeiro. Você não... tem chance de eu perder esse dinheiro, ou seja, eu colocar 10 mil e sacar 9 mil? Não. Não tem. Mas e se o banco quebrar? Aí é outro tema, não vou entrar aqui agora. Não, e a gente já teve também situação política, que Isso. o presidente foi lá, travou todo o dinheiro. Era Exato. outro Ou seja, em condições cenário. normais de temperatura e pressão, que é a da química, lembra? CNTP? Sim. Na condição normal, você vai ganhar essa renda fixa, descontado o imposto de renda que o banco já desconta para você no ato e você pega o líquido. Que é o IR, gente. Isso, o já IR. desconta lá. Isso, acho que tem uma grande vantagem, porque antes você precisava ir no banco, na agência, e a gerente te contava o que era, o que iam te pagar. Né? Hoje não. Hoje você baixa o app, Já tá lá. já tá lá. Renda fixa, CDB, aí tem um monte de... Aí, assim, não vou entrar no detalhe, mas tem um monte. IPCA+, CDB, LCA, são todas renda fixa, Sim. tá? Que você sabe o quanto vai ganhar numa linha de tempo, e a característica dela é que não tem risco. Exato. Não tem risco financeiro. E de você pode colocar fazer... 10 mil e sacar 8. E você pode fazer também a longo prazo, ali virar um dinheirinho E guardado. quanto mais a longo prazo você fizer, lembra, o dinheiro tem valor no tempo. Quanto mais tempo você deixar esse dinheiro travado no banco, mais ele tende a te pagar. Sim. Tá bom? Sim. Então, essa é a primeira coisa. Mercado financeiro, vamos separar aqui. Renda fixa, já falamos. Fechou. Renda variável. Certo. Renda variável, qual que é a principal característica da renda variável? Risco. Ponto final. Risco. Renda variável tem risco. Gente, é variável, né? Ela varia, ela se mexe, ela se move. Significa que se eu colocar 10, eu posso tirar 12, ou posso tirar 8, ou posso tirar 7, ou posso tirar 35. Vai variar. Sim. Em função do quê? Putz, de 1 milhão de coisas que a gente pode fazer 22 podcasts, nós não vamos explicar tudo. Bruno, mas é muito complexo. Sim, é muito complexo, mas se você já pega aqui, ó, e já separa duas coisas, você já tá na frente de muita gente. Exato. Renda fixa, renda variável, pega aqui. Então, ou seja, qual que é o segredo da renda fixa? É você sempre ir aportando, sempre ir colocando dinheiro todo mês. Mas eu não tenho muito. Não tem problema. Exatamente. Não tem problema. Exatamente. O importante é você ter... Isso vai... O ser humano, ele tem essa coisa de... Você falou, ficar rico rápido, eu quero fazer agora. Sim. Isso vem da nossa cabeça dos primatas. Ou seja, pensa como é que era antigamente quando a gente morava na caverna. Um ambiente era inóspito,
o ser humano ele morava na caverna, então chovia, tinha tempestade, tinha bicho, o leão vinha e comia todo mundo. Então, e ele quando saía da caverna, ele não sabia o que ele ia encontrar. Ele não ia no supermercado. Exato. Ele falava assim, então aqui eu vou Passou comprar. Pix. Entendeu? Então, ele se caçava alguma coisa, ele tinha que caçar. E tinha a oportunidade de falar assim, bom, eu tenho 3 javalis aqui pra matar. Eu mato um ou mato os 3? Mato os 3. Porque não vai aparecer outro javali na minha frente tão rápido, eu não sei quando vai aparecer. Exatamente. Eu tenho que caçar. Então Sim. eu mato os 3, trago ele pra dentro e como o maior quantidade que eu puder Pra não estragar e o outro bicho não comer. Exato. Ou pra eu me abastecer de comida o máximo que eu puder, porque eu não sei quando eu vou ter comida de novo. Exatamente. Então isso de ficar rápido, de ficar rico rápido, vem muito disso. O cérebro humano, ele não tá acostumado, ele ainda não evoluiu pra super oferta de coisas. E o marketing, percebendo isso, faz 1 milhão de coisas com você. Eu lembro assim, vai na gôndola do supermercado e vê cereal. Quantos tem? Deus me livre, não faço a mínima ideia. Exato. Não, a minha época era, vou falar a marca aqui. Minha época era sucrilho Kellogg's e o Corn Flakes sem açúcar. Hoje tem 12 e se você vai nos Estados Unidos são 25. Lá, imagina mesmo, lá e aí o cérebro fica naquilo, eu compro esse hoje, então vou comprar 4. Vou comprar todos. Exato. Eu vou comprar sem açúcar, com açúcar, o chocolate. Então isso traz pro mercado financeiro, a gente traz isso pro mercado financeiro também. Então o cérebro humano, ele quer isso de rapidez. Então, tudo que eu te falar assim, olha, coloca no cofrinho uma moedinha de 10 centavos todo dia e lá na frente você vai pegar uma recompensa. Tem mudado, porque eu acho que a cultura vem ajudando isso, tem muita informação no YouTube, mas tem estudos do tipo, chegaram numa creche e falaram assim, olha, eu te dou agora para um grupo de criança, eu te dou um chocolate agora, mas se você esperar até o final do dia, eu te dou 2. O que você prefere? Olha como é bravo o negócio. E aí fizeram um estudo que as crianças que escolheram 2 no final do dia tinham maiores tendências a ter sucesso, resumindo muito o estudo, na vida. Sim, tá? Faz total sentido, porque ela tem paciência, Exato. gente. Você tem que ter dom, tem que ter estudo, tem que ter tudo, mas nada na vida, se não tiver paciência. Então, assim, eu acho assim, quem tá começando, cara, vai fazendo seu pé de meia, vai colocando na renda fixa, vai colocando seu dinheirinho ali. Eu quero especular com alguma coisa. Você já entende tudo isso aqui da renda fixa? Você já entende? Você já investe um dinheiro aqui? Ok, vamos começar devagarzinho com a renda variável. Sim. Você quer comprar ações, você quer comprar fundo de investimento. E aí começa uma gama que eu acho que você precisa estar bem assessorado caso você não entenda nada. Exato. Tá? Eu acho que hoje existem assessores e gerentes de banco, inclusive, que melhoraram muito, que te dá uma boa ideia, faz uma entrevista de perfil de risco com você. Sim. E vai tentar te alocar. Agora, se coloca no outro lado. É muito difícil para quem tá fazendo a entrevista de risco saber tudo da tua vida. Exato. Qual que é a sua rotina? Se você tem praticidade em mexer com aquilo, tem consciência do tipo, o que é o dinheiro para você? Se o dinheiro é só torrar. Ou qual que é o seu plano futuro? Eu quero casar, quero ter um apartamento, quero ter um puta de um carro, quero viajar a Europa inteira. O que você quer primeiro? Porque assim, você vai guardar dinheiro pra quê? Você tem que ter também a sua estrutura ali quando você vai fazer o risco. Exato. Não é isso? Tipo, do cara conversar com você e falar assim, o que você quer? E eu acho que é até além, sabe por quê? Porque essa pergunta do que você quer, ela é difícil pra pessoa responder. Exato. Porque às vezes ela não sabe. Exato. E hoje ela quer isso. Todo mundo quer ficar rico. Você vai perguntar, o que você quer? Rico. Quero ficar rico. Tá, em quanto tempo? Isso. Eu quero ser rica quando eu tiver meus 60 anos, eu quero estar lá, curtindo minha aposentadoria. Não, eu quero pra agora. Quero fazer uma ação louca aí, o que tá acontecendo no mercado? Vamos ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho que tem essas... Dá pra dar esses tiros, assim, dá. Só que eu acho que também vai muito... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, pense em alguém que ganha muito bem. Vamos pensar em alguém que trabalha numa empresa grande, é CLT e ganha 30 mil reais por mês. Muito bem. Tá? Então, essa pessoa na vida dela, ela já tem um certo conservadorismo se você for comparar com um empreendedor. Sim. Porque, assim, é outra rotina. Outra rotina. Você concorda que quem já empreendeu é meio que um salto de fé? Eu falei, eu vou colocar 150 mil reais aqui, eu só tenho isso.
Isso aqui precisa dar certo. Não é? Você tá fazendo isso, você sabe o que eu tô falando. Tô. Porque você sabe o que eu tô falando. Se isso aqui não der certo, eu não tenho plano B. Então, essa pessoa, ela já tá tomando um risco na vida dela enorme. Exato. Se eu colocar ela numa operação de alto risco, ela tem adrenalina do trabalho e adrenalina do mercado. Eu posso deixar ela fazendo errado as duas coisas. Ela não se concentra no trabalho dela porque tá tomando risco no mercado. Uhum. Ou ela tá perdendo dinheiro, ou ela tá ganhando muito no mercado, muito rápido. E ela fala, vou tomar mais risco aqui. Sim. Porque isso aqui, eu tô ganhando muito aqui. Nossa, tá mó legal. Bora, bora, bora. Exato. E aí, quando isso aqui vem pra baixo, ela toma muito risco aqui. Isso aqui, às vezes, abre um problema de fluxo de caixa nela. E ela vai ter um grande problema. Então, olha como é que é engraçado. Às vezes, eu prefiro sugerir um pouco mais de risco pro cara que é CLT e que todo mês pinga 30 mil reais na conta dele, 20, 25, 10, Sim, 5, sim. do que pro empreendedor que tá tomando um montão de Gente, risco. a vida dele é um risco. A vida dele é um risco, e mais no Brasil. É. Mais no Brasil. Fica a dica. É. Exatamente. Então, assim, tem determinados vieses aqui que é difícil pra pessoa também que tá bolando o seu esquema de investimento. Sim. O que eu acho, assim, se eu puder dar uma dica muito que serve pra todo mundo. Sim. Como é que você aprendeu, Tati, a andar de bicicleta? Com rodinha, Exato. tal. Devagarzinho, com rodinha. Foi alguém te carregando. Você tinha medo? Claro. Pra caramba. Mas você parou de fazer? Não. Exato. Se arrebentou. Se arrebentou muitas vezes. Exato. O que é o importante? É não morrer. Exato. Porque não tem. Gente, não isso é um tem- lema de vida nosso. Não O morra. importante é não. Não morra, porque não tem Exato. segunda chance. Exato. Se você morrer. Então, assim, você tá aprendendo a andar de bicicleta, você não vão te jogar na ribanceira e fala assim, vai lá. E tem uma avenida cruzando o caminhão, a Dutra. Pelo amor de Deus. Entendeu? E se for isso, você seja muito esperto. Exatamente. Seja muito esperto. Então não dá pra ir no arrasta pra cima, sendo É. que você tem 2, 3 mil reais pra especular e quer fazer isso virar 6. Gente, e uma coisa que eu ia comentar. A gente segue, né, o Samerage. Uhum. Eu sou mega fã, ele também é. Eu Vamos comecei marcar a ele seguir. aqui. Eu comecei a seguir por causa do Bruno. Eu mandei pra ela uma flechinha, eu falei, segue esse cara aqui. E o que ele sempre. Eu vejo que às vezes ele coloca lá, caixinha de perguntas, hoje investimento. Aí a galera coloca. Summer, ganho 7, esposa 2 e quero guardar, sei lá, 6. Aí ele coloca, você vai viver do quê? Exato. Mas você mora com Aí ele responde daquele jeito dele sutil, né? Mas você mora com a mãe? Você não come? Então a galera Não também. paga aluguel? E a galera então também quer muito guardar muito, ter muito, investir muito, mas esquece que ela tem uma vida ali atrás. Independente do empreendedor ou do CLT, ele que pinga-pinga. Então ele também tem que ter essa noção do quanto por cento daquilo que ele tem real para ele poder investir. Não é isso? É isso, e por isso que eu vou voltar no que a gente estava falando antes de começar. É o básico bem feito. Se Exato. eu não tenho ideia do quanto me sobra no final do mês, Como eu vou investir? como eu vou investir? Então, assim, esse é antes de ser a renda fixa, a renda variável. Esse é antes do antes. Você concorda? Então, assim, eu vou defender as pessoas agora que tem muito esse ímpeto, porque eu acho que o negócio da internet e a gente ter ficado fechado no Covid, que a gente consumiu muito mais online, te trouxe pra essa ansiedade de que é tudo muito rápido. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu compro uma coisa na Amazon hoje e chega amanhã. Ou hoje, Ou dependendo. Hoje, a rainha da logística. Antes do meio-dia, A galera, rainha da antes do logística corte. aqui, Antes do corte. Chega hoje. É. Ou seja, eu não preciso ir na loja, eu não preciso olhar, eu não preciso... Não, eu, loja, gente, hoje é só porque você tá lá eu vou passando lá, pra fazer alguma coisa. Eu vou lá e chega hoje. Então, e tudo é meio assim, né? Eu quero meu dinheiro não vai chegar hoje. Exato, eu quero mandar uma Entendi. mensagem pra Tati, é agora. É. É agora. Eu quero comprar Eu respondo 3 dias depois, eu sou a longo prazo. Minha resposta é a longo prazo. Eu quero comprar agora. Então, por que no mundo de investimento não vai ser assim? É. E aí, assim, aí eu tenho que frustrar. Não é. Não é. Vai demandar você estudar muito, infelizmente, gente. Não, e você não é frustrar. Você vai falar o que seu mentor falou lá atrás. Falar a verdade.
Exatamente. verdade. Exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto, porque eu vejo muita gente hoje em dia, principalmente esses pessoal do arrasta pra cima e tal, zero crítica. Eu acho que eles têm um papel deles dentro do mercado e eu acho que vai ficar muita gente boa ali. Sim, Tem muita sim, gente sim, boa ali sim. e com o tempo isso vai limpando e vão ficando os bons. Vai fluindo, exatamente. Eu acho assim, tem muita gente ali que tá ensinando coisas que nunca fez. Não, e que não sabe. E que não sabe. Ela- Mas pra quem que você tá ensinando sabe menos, Já é uma coisa... é tipo ir no mecânico. Eu não entendo nada de carro. Nem eu. Nada. Eu gosto de carro, mas não entendo. Não entendo nada. Então eu vou no mecânico, eu vou ter que ser alguém de confiança. Porque o que ele me falar, eu vou ter que fazer. Uhum, Porque eu não tenho a mínima exatamente. ideia de como liga o motor, se é injeção. Não tenho a mínima. Exato. Então, por isso que e aí eu não vou no mecânico, por dizer, seu carro tá fazendo um barulhinho assim, vem aqui que eu vou te ajudar e vou resolver ele. Tem problemas, gente. Existe uma frase, eu não sei quem que é o autor dela, mas eu escutei o Pedro Malan falando que foi um grande ministro que a gente teve no governo Fernando Henrique, e ele falava, para todo problema complexo, existe uma solução simples, que não funciona. Exato. Que não... Problema complexo é problema complexo. É complexo e pronto. Não tem como torná-lo simples. Então essa galera que vem falando, gente, esse negócio de mercado financeiro é muito simples. Não é. Não é. Não é, mas não é Não mesmo. Como não é fazer medicina. Como Exato. não é ser mecânico de carro. Não Exato, é simples. exato, Demanda exato. alguns anos de estudo. Ah, então, Bruno, eu nunca vou ser um médico, eu nunca vou ser um cara bom de mercado financeiro. Não, você pode ser. Só Sim. que vai demandar algum esforço da sua parte. Estudo. Como tudo. Eu quero ser um bom jogador de futebol. Vai demandar muito tempo de treinamento. Exatamente. Eu quero ser um bom empresário. Tati, a gente sabe, a gente teve negócio, não é fácil. Não. E eu vou te falar que mesmo você se adequando, readequando, estudando, se adaptando, mudando, é difícil. Vem um Covid da vida É e muda difícil, tudo. você muda, e aquela coisa do dia a dia, principalmente agora na velocidade da internet, que tudo é, tipo, nossa, ontem eu vendi essa caneca, gente, eu entregava até 8 horas da noite, vem um cara e entrega agora até 5 horas da tarde. E eu tenho que mudar toda a minha vida para poder entregar igual ou antes. Só que, e como que eu vou estudar isso? Como que eu vou fomentar isso? Você tem que se adaptar e você tem que procurar conteúdo. A galera, e uma coisa que a gente postou, você comentou, que aí eu fui e coloquei. Quem estudar, né, será Tá rei. muito à frente. Será rei. Será rei, a Porque galera as pessoas não querem quer. as coisas mastigadas e prontas. Exato. A galera não quer estudar e quer investir, e quer ser rico e a galera tá meio atrapalhada, eu acho que nesse ponto. Tá muito, porque eu acho que isso aí vem dessa nova mecânica da economia, de ser tudo muito rápido, tudo clica e entrega, e eu compra com um clique. Eu entendo isso. Sim. Eu entendo. Só que o meu ponto é, eu falo às vezes para alguns clientes meus que estão começando agora e querem ir pro trade maluco e especular muito e ver... Vamos lá, meu amigo, eu vou te dar uma dica. Estude meia hora por dia durante 3 meses. Veja que meia hora não é uma coisa complexa Não. num dia. Não, é um Porque- trânsito. Exato. Muita gente me fala assim, mas eu não tenho tempo. Eu falo, meu amigo, Tem. você não tem a prioridade. Sabe por quê? É só diminuir meia hora das suas redes sociais todo dia e acabou. Ponto final. Ah, aí vem uns malucos. Ah, é que eu não uso rede social. Meu amigo, você não... Desculpa. Alguma rede você Exato. usa. Alguma coisa improdutiva você faz. Exatamente. Então, diminua ela e estude meia hora por dia. Hoje em dia tem YouTube e tal. Aí o meu ponto é, se você estudar meia hora por dia, por 3 meses, você vai estar na frente de 90% das pessoas que querem fazer o que você tá me perguntando como faz. E a partir daí, você vai ter muito mais argumento e muito mais base para conversar comigo. Sim. Ou para conversar com qualquer outra pessoa, não precisa ser comigo. Sim. Com qualquer outra pessoa. E até mais segurança, porque quando alguém vira falar alguma coisa, sei lá, o cara do saiba mais, vai falar assim, mentira. Exato. Isso aí você tá falando mentira, eu quero falar. Ué, como que você sabe? Porque eu sei, porque eu Porque eu procurei. Exato. Ah, mas você pode estar errado. Sim. Eu erro até hoje, você com certeza erra Sim, em coisas todos da nós. vida. O ponto aqui não é você acertar ou errar. O problema é o que levou você a acertar, o que levou você a errar e como você corrigiu a rota depois do erro. Exato. E nessa coisa do mercado, vamos lá. Hoje você tá atuando Brasil, Europa. Isso, eu trabalho por uma Faça corretora assim, de gente, isso aqui valores. é mundo. Eu trabalho por uma corretora de valores britânica.
Sim. E eu cuido da operação deles para Brasil, Portugal, Angola e Moçambique. Então, tudo que é língua portuguesa é comigo. Então, esse trabalho vai desde desenhar cursos para aumento da cultura financeira da base de clientes, como não deixar eles fazerem grandes cagadas dentro do mercado financeiro. É justamente isso. A cultura nossa muda muito nessa questão dos outros, do europeu, assim, para investir, tá. Independente se eu vou colocar assim, uma pessoa cru em qualquer ambiente, né? Muda muito, Tati. E eu vou te falar assim, por exemplo, se eu pegar Brasil, Portugal e os países africanos, Angola e Moçambique, é impressionante como o fato de você saber o básico. E o básico que eu tô falando é renda fixa, renda variável. Olha, que a gente vai voltar, hein, Isso, gente? não tô falando que o básico é, equação exponencial de 8 fatores. Renda fixa, renda variável, quanto tá pagando a renda fixa. A renda variável, qual que é o risco que eu corro pro prêmio que eu vou receber. Sim. Isso é o básico. Você saber isso tem um impacto enorme no que você vai decidir do que fazer. Então, vou comparar, por exemplo, Brasil e Portugal. Sim. Portugal não é um mercado financeiro desenvolvido comparado com a Europa. Não é. A Espanha está na frente, Inglaterra anos na frente, Alemanha e França anos na frente, Itália anos na frente. Então, eu não estou pegando a ponta de Portugal. Tá? Sim. Desculpa, a ponta da Europa. Eu estou pegando um país que é muito desenvolvido comparado ao Brasil em questão de finanças, mas não é aquilo tudo ainda. Não estou falando em inglês. Eu vou te dar um exemplo. Eu mando 10 e-mails para 10 clientes brasileiros, 10 portugueses. Em geral, eu tenho 3, 4 respostas de um português perguntando alguma dúvida e tal, e 0 de brasileiro. E aí, quando eu vou pro ponto, eu não abri o e-mail. E aí, não abri o e-mail. Por quê? Porque também, ou deve estar me vendendo alguma coisa. Entendi. Ou tá me vendendo alguma coisa. Ou o brasileiro é extremamente desconfiado por uma questão cultural nossa, tá? Muito mais do que um europeu. Sim. Então tem vários pontos. E eu acho que aí tem uma coisa negativa que eu vou falar. Às vezes eu tive uma discussão, eu sou duro às vezes nas discussões com um cliente, que ele falou assim, você critica muito o Brasil, que tal, não sei o quê. Eu falei, pode até ser. Mas se eu não fizer isso, a gente nunca vai sair do lugar. Exatamente. Se não der o puxão de orelha... Exato. Se você for a tia boazinha... eu vou ser o arrasta pra cima. Porque o brasileiro, ele tende a cair mais nesse arrasta pra cima, porque ele é muito mais do negócio paralelo, muitas vezes, de como eu me aproveito da situação, de como eu tiro vantagem de algo. Como você falou, o atalho. Exato. E eu não tô criticando o brasileiro, é uma questão cultural. Sim. A gente vem como vem. Nós vamos ter que mudar isso. Sim, exatamente. A gente tem que mudar a nossa concepção das coisas para que lá na frente a gente tenha um resultado bom. E aí eu vou chamar a responsabilidade. Essa mudança passa por mim. Essa mudança passa pela maneira como eu falo com os meus clientes. Exato. Se eu não falar a verdade, explicar os riscos, fizer tudo certinho, muita gente me falou assim, Bruno, você perde muitos clientes. Ok. Só que assim, eu não vou falar o que não é. Exato. Ponto. E na verdade, assim, a cultura também da nossa aqui é do tipo, o cliente tem razão. Nem sempre. Ele também discordo. Ele tem que entender uma outra bagagem que é interna da empresa, de um monte de coisa. E até você, no caso, pra questão de investimento, ele tem que entender um outro lado que, tipo assim, pera. Vem cá, deixa eu te contar um negócio aqui, que se você fizer assim, você vai dar errado. E eu quero te contar que você não tá com a razão, e não é porque você é meu cliente que você tem razão. Você tem, né, tipo... Esse negócio do cliente tem muito razão, eu acho que para algumas indústrias pode até funcionar, para alguns negócios. Para o mercado financeiro, não. Sabe por quê, Tati? Se eu juntar aqui 3 PhDs ou 3 gestores desses podcasts que a gente conversa, perguntando o que eles acham sobre a Bolsa Brasileira até o final do ano, eles vão divergir. Provavelmente eles vão divergir. Talvez a Bolsa Brasileira agora não vão divergir, mas do campo... Se 3 caras que são PhDs vão divergir, meu amigo, você que está começando agora não vai divergir de mim ou eu não vou divergir de você? Exatamente. As pessoas no Brasil, o que eu sinto é que elas têm um pouco menos de paciência para escutar o alheio. Sim. Para escutar alguém. Porém, elas têm muita vontade de compra por influência. Um dado aqui importante. O Brasil é o país que mais compra por influência per capita no mundo. Mais do que a China. Caramba. Mais do que a China. A China é o segundo. Ou seja, o negócio de influência no Brasil é um baita negócio. Exato. Qual que é o grande problema?
Não tem problema alguém muito sério me influenciar. Eu sou influenciado, você com certeza é influenciado. Sim. Assim, a gente é fã de muitas pessoas. Sim. A Tati é fã da Ivete Sangalo. Muito. E eu também sou um grande fã dela. Eu tenho, pelo que a gente já conhece dela, ok ela me influenciar. Exato, você já tem Entendeu? um respaldo ali de respeito e de cultura da pessoa. Assim. Exato. Agora, outra pessoa eu tenho que desconfiar antes. Só que o Brasil, ele tem isso. Então, assim, eu vou voltar a perguntar, tem muita diferença? Tem. Eu acho que a questão da cultura financeira, que é o básico, uma conta de porcentagem, uma renda fixa, quanto tá rendendo, porque é simples, olha, se uma renda fixa tá me rendendo 13,75% ou 13,50% ao ano, sem risco, se alguém me oferecer 80% sem risco, se eu tenho um pouquinho de cultura financeira e sei quanto tá essa taxa de juros, eu falo, como que esse cara vai me oferecer 80% sem risco, se o máximo que podem me oferecer sem risco é 13,75%? Gente, importante, se a taxa de juros tá 13,75 ou 13,50 ou 13, vamos colocar um número redondo, 13. 13 sem risco. Se te oferecerem 13,01, já tem risco. Exatamente. Talvez você tenha sido um pouco conservador demais. Mas assim, 13%. Se te oferecerem 20% ao ano, já tem risco. Exatamente. Já tem risco. E essa questão de... Vamos lá, aí a pessoa já passou do beabá, da divisão aí, vamos entrar na de risco. O que você sugere? Vamos supor, tenho aqui R$1.000 por mês, eu, pessoa física. O que você indicaria? Vamos colocar assim. Fundo imobiliário, cotas, ações. A minha indicação vai ser que você estude primeiro. Mas vamos lá. Não, mas se você tiver uma assessoria, mas com uma assessoria. Isso. Então, assim, acho que a assessoria, de novo, vai depender muito do seu perfil. Do que você tá buscando com aquele dinheiro. Eu acho assim, por que eu acho que as pessoas têm que estudar? Por quê? Porque o mercado financeiro de renda variável, ele é cíclico. São ciclos econômicos que impactam no ciclo da renda variável, tá? Então, assim, ciclos de taxa de juros, ciclos, principalmente taxa de juros, que você vai ter que entender qual que é o impacto daquilo no preço das ações, no preço dos fundos e tudo mais. Eu vou tentar não ser tão complexo. E a questão também política de mudança muda. E muito teu foco. Sabe por quê? Porque assim, eu vou tentar ajudar quem tá começando. Você me falar, aquele cara de R$1.000 lá por mês. Primeiro entender uma coisa. O mercado financeiro, ele vai render para você, pensa um carro bom, o que ele precisa para performar bem? Ele precisa de um bom motorista. Vamos supor que você compra uma Ferrari. Sim. Você precisa não adianta você ser um pé de breque. Não, e se não souber dirigir, gente, Ferrari é um dos carros mais difíceis de dirigir. Então assim, quero uma Ferrari, eu quero resultados, operações complexas, tal. Então precisa de um bom motorista. Então, o bom motorista talvez seja esse investidor. Eu não sei, beleza, eu vou pegar a opinião de um terceiro, eu vou lá no meu agente autônomo de investimento, vou na minha corretora. Isso. Beleza. Com segurança, uma coisa segura, né? Tipo, isso. Variável, mas segura, sabendo o que tá fazendo. Tem essa pessoa, tem o bom motorista. A segunda coisa que precisa para uma Ferrari performar bem é boa gasolina, que é dinheiro. Exato. Pessoal, eu vou contar uma coisa para vocês olhando para a câmera. Matéria-prima de mercado financeiro é dinheiro. Não tem como ganhar sem colocar. Não tem. Mas eu tô vendo de colocar pouco e rentabilizar muito. Não existe. Mas me ofereceram. Meu amigo, estão te enganando. Exato. Não existe rentabilizar muito com pouco capital. Porque é uma questão matemática. O básico da matemática. Eu vou ganhar em porcentagem, então essa porcentagem é em cima do capital que eu coloquei. A não ser que ele esteja querendo fazer assim, a longo prazo, que ele tá fazendo um fundo dele. Não é uma coisa pra ter aquela variação grande. Mas pensa o seguinte, vamos pegar o exemplo da Ferrari e a gasolina. Tá? Não adianta eu colocar álcool na Ferrari. Jamais. Tá bom? Não adianta. Exato. A gasolina que tem que colocar é aquela mais, que custa caríssimo o litro. Tá? Por mês, por saída, Exato. Né? Só que aí você fala assim, o que você falou pra mim agora olha, mas ele quer colocar 1 litro por mês no tanque da Ferrari. Tem problema? Não.
Mas você só vai poder andar com a Ferrari quando ela tiver com algum dinheiro, alguns... 200 litros. Isso. Porque senão não dá pra Que você aí ver- é o a longo prazo. Esquece aquilo lá e vai fazendo seu então, pé de se meia. seu vamos colocar objetivo, se assim. você tem R$1.000 pra colocar, você não tem R$1 milhão pra colocar e dar um tiro grande agora pra aproveitar esse novo ciclo de alta, então você vai colocando. E qual que é o erro das pessoas? Sim. Ela vai colocando e vai olhando todo dia quanto aquilo tá Ah, rendendo. não, gente, esquece aquilo lá. Esquece. Só vai, deixa. Exato. Só vai. Eu acho que o tempo, ele é uma variável extremamente importante na sua visão. Por isso que é a longo prazo, gente. Deixa lá. Então, se você puder começar hoje, começa. Exato. Para esse rapaz de 20 anos, começa hoje a colocar um pouquinho na renda fixa. Principalmente na renda fixa. Ah, juntou ali 20, 30 mil reais, coloca 1.000, 2.000 na renda variável. Isso. Não vai tirando tudo e colocando no outro. Sim. Vai se assessorando Até de porque pessoas. não é poker, né, gente? Exato. Não é all-in lá. É assim, gente, ó. Eu quando comecei, o meu chefe me falou assim: existe. O mercado. Pensa amanhã, o que vai acontecer com a bolsa, vamos supor amanhã, ou com o dólar amanhã. Só pode acontecer duas coisas: subir ou descer. Subir ou cair. Ah, pode andar e ficar estável? Putz, pode, mas se você pegar o histórico de todos os dias, dificilmente ele começou num preço e ficou no mesmo preço. Ah, não, Alguma coisa varia. Sim. Alguma coisa Pequena, varia. mas varia. Exato. Só pode subir ou só pode cair. Você só pode comprar ou só pode vender. É um cara coroa. É o cara coroa. 50% de chance. Eu comprei. Se eu comprei, só pode subir ou só pode cair. Se subir, eu ganho. Se cair, eu perco. É um cara coroa. É isso. Então, eu posso usar o mercado como um cara coroa? Óbvio que eu posso. Mas é assim, o que eu falei? O que a gente vai fazer para o mercado não ser um grande cara coroa? Estudar. Então, eu vou olhar qual que é a chance daquilo Sim. acontecer. E quanto maior a minha vista, ou seja, quanto mais longe eu olhar, eu tendo a acertar mais. Sim. Porque assim, eu não sei o que vai acontecer amanhã no mercado. Mas eu sei, por exemplo, que devido ao meu estudo, o que eu tô olhando, que a taxa de juros do Banco Central vai cair e que a bolsa tende a subir. Se você Exato. pegar os últimos podcasts aí de todo mundo, de mercado financeiro profissional, todo mundo tá Sim. falando que a bolsa tá barata, que é um bom momento pra bolsa. Agora, vai subir amanhã? E Não tem, sei. E tem essa questão também que você falou. Mas tá barato. Também tem essa questão de comprar na queda também. Comprar na alta. Então você tem que ter esse conhecimento. Depois que você passou por todas essas fases aí, que você já tiver um entendimento, aí tem essa coisa também de que é bom comprar na queda. Que aí você vai ter essa que é o que você falou, esse entendimento lá na frente. Exato. Tipo- Assim, ó, pensa se você andar de bicicleta todo dia. Você não sabia e você anda de bicicleta todo dia. Conforme você vai andando de bicicleta todo dia, você vai tendo maior consciência do que é uma bicicleta, de em que momento ela derrapa ou não, do teu corpo dentro da bicicleta, qual que é a melhor bicicleta pra você, porque aí vai mudando. E Concorda? aí você já começa a passar em cima da calçada, você já começa a arriscar. Exato. Eu já tô entrando nessa vibe aí da Mas bicicleta o que acontece é que você financeiro. vai entendendo cada vez mais o funcionamento de uma máquina. O mercado financeiro é uma máquina? Não. Mas se você fizer aquilo todo mês e acompanhar um pouquinho todo mês e Sim. ler toda semana um pouquinho sobre, é no Trânsito Podcast. Exatamente, Putz, gente. mas gente, vim aqui do Morumbi pra Paulista e não escutei nada. Não entendi nada. Não importa. Escuta de novo, Isso- assiste outro. Assiste outro. De repente, você vai vendo. Aí vai e faz sua liçãozinha de casa. Pô, falaram de Selic 12 vezes. Todo mundo tá falando de Selic. Foi Quem estudar é esse Selic. tal desse Selic? Exato. Vou caçar quem é o E tal aí, do se Selic. você já sabe Selic, você tá na frente de muita gente. E vai, exatamente. Você vai começando a aprender um pouco do mercado em si, na verdade. Que o que você falou é o básico. Tem que ter um pouco dessa noção. É assim, Petrobras vai subir ou vai cair? Gente, assim, se você tá começando, acertar esse tiro é muito difícil. Porque é muito difícil pro cara que é profissional já. E deixa eu te perguntar, você é a favor de patrimônios ou investimentos? Agora, Eu Bruno. Então, eu Tipo sou assim, a favor... metade, metade? Como que Eu vou funciona essa... Eu acho que eu sou o grande exemplo do investidor, porque assim, eu vou fazer 40 anos. Eu até os meus 33, 34, acho que até 35, eu tomei muito risco. Muito. Por viver aquele negócio da adrenalina e por Sim. tal, não sei o quê, e por achar que conheço, já tomei muito na cabeça. É normal, já perdi isso muito dinheiro por achar que conhece, por achar que controla tal. E hoje,
eu tô muito mais focado em investimento, em patrimônio, em acumular patrimônio, do que investir. Eu acho que o investimento, ele é parte do seu acúmulo de patrimônio. Entendi. Então, assim, o patrimônio para você pode ser a tua empresa e a tua casa. Sim. O patrimônio para outro pode ser a conta bancária 100% líquida. Aí vai depender do teu perfil. O grande lance é que o cérebro humano, ele tá... Olha como a gente falou de comportamento humano. Eu acho que o mercado financeiro, Tati, ele é o seu comportamento de investimento, ele reflete o que você é como pessoa. Total. Tá? Total. Eu acho que ele reflete. Então, pode ver, aquela pessoa que tá buscando alto risco, se você for ver as atitudes dela, são no muito dia a loucas. dia. Por isso que o jovem normalmente tem mais esse ímpeto. Sim. De arriscar mais, eu vou, com R$200 eu vou triplicar e vou gastar nesse final de semana já. Exato. E vou mostrar pra todo mundo. Isso aí, meu amigo, tenha certeza. Ah, gente, assim, eu falei de renda fixa e renda variável, e existe uma outra máxima, eu acho, aqui que eu queria deixar pra vocês, que é risco-retorno. Existe uma relação clara e não discutível sobre risco-retorno. Ou seja, quanto maior o retorno que eu estou tendo de alguma coisa, maior o risco. Eu consigo assinar aqui embaixo e dizer 100% de certeza isso. O pessoal fala assim, mas é que eu ganhei 30% numa semana sem risco. Meu amigo, você foi enganado. A sinceridade. Você foi... e eu sou saiba assim, mais, saiba menos. Você foi enganado. É que você é um idiota. Tanto... Ok. Obrigado. Exato. O que você pensa sobre mim não vai mudar nada na minha vida, mas você foi enganado. Porque não existe. Isso é uma máxima que você aprende no curso de economia, ou quem for ver, no primeiro dia. Risco-retorno. Ou seja, quanto mais risco eu estou correndo, quanto maior o retorno, maior o risco. E o contrário também. Tanto que, hoje, por exemplo, para mim, na minha opinião, a renda fixa paga muito sem risco. Sim. 13,75 ao ano significa que você coloca R$1 milhão, você tem 1.375.000 no outro dia, no outro ano. Vai, tira o IR, tira essas coisas. O bruto as é taxinhas. Isso. Tá? Que às vezes são taxonas. Depende do valor. E aí, entendeu? Então, assim, entendi o que é renda fixa, entendi o que é renda variável. E quando eu vou para renda variável, entendi o que é risco-retorno, eu acho que isso já é um grande avanço. Sim. Se você pudesse explicar, a gente pudesse explicar isso pra galera de 15, 16 anos massivamente, esse pessoal ia chegar com 19, 20 Exatamente. com uma outra cabeça. Eu não tenho nem dúvida disso. Mas, assim, é um caminho longo. A gente depende das escolas, das autoridades, de tudo mais, dos governos, de colocarem isso na pauta, tá? De colocarem isso na pauta. E eu acho que aí tem uma outra que depende também de você. Sentar sua bundinha na cadeira e estudar. Fazer o feijão com arroz. Gente, feijão com arroz é o básico. Eu não gosto de feijão com arroz. Então tá bom. O que você come todo dia? Macarrão com carne? Fazer o macarrão com carne. Vamos mudar o termo? É isso. Então, é assim, pra mim a grande mensagem disso, eu acho que é um tema complexo. Não acho que é um tema fácil. Não é. Não acho que a interessantíssimo. gente vai matar isso fácil. Rápido. O que eu acho que as pessoas têm que terminar esse episódio e saírem com muitas dúvidas. Isso, exatamente. Muitas dúvidas. O intuito daqui, do Pode Tá, é justamente isso. Deixar a galera com um pulguinho atrás da orelha. Então, todo convidado que vem aqui, que conta a sua carreira, a sua história, é de tipo assim, ele fez dessa forma, ele começou dessa. E se eu começar de tal forma? E a pessoa vai lá e caça e procura e se vira, porque a gente não tá trazendo aqui beabá de como fazer o negócio. A gente tá trazendo aqui história de cada um, como começou, o que deu certo, o que não deu. E eu acho que como a gente pode aportar com essa experiência para quem tá começando. Sim. Eu acho que isso, assim, eu acho que eu tenho alguma obrigação de devolver para a sociedade o que eu aprendi. Exato. Tá? Como ser humano. Como cidadão, como ser humano, como crente a Deus. Eu acho que a gente precisa entregar alguma coisa para a sociedade. Mas o meu legado vai ser muito pequeno, por exemplo. Tenho certeza que não importa. Nem sempre. Às vezes você acha que você não tem nem noção do que você tá fazendo na vida da pessoa. Não importa. Mas se as pessoas tiverem um pouco de consciência do que estão fazendo com o seu dinheiro, isso no longo prazo vai ajudá-los muito. Muito. Que é o resto da vida, né? Muito. Porque não tem mais nada melhor, Tati, do que você chegar com 50, 60 anos e olhar na sua conta bancária e falar assim, nossa, minha aposentadoria está garantida. Exato. E se não está garantida, não tem problema, mas dentro das suas capacidades, você fez o melhor.
Sim, Dentro das suas capacidades, você fez o melhor. Não tem nada pior do que você chegar e falar, ó, tô em dívida. Tô pagando os juros do cartão. Sim. Tô no cheque especial. Sim, tá doido. Por ter especulado, por ter achado que ia achar o tiro da Petrobras, porque meu vizinho colocou no Bitcoin Ai, não, gente. e ficou muito rico. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. Mas agora vamos pra uma parte mais... Eu quero que você conte uma história engraçada do Bruno Huertas no mercado financeiro. E, amigo, solta o verbo. Fica bom. Nossa, mas assim, eu tenho que contar a engraçada... Putz, é que tem algumas que não são passíveis de serem contadas. Porque envolvem loucura, Ai, meu Deus. tipo loucuras grandes. Mas a gente fazia muita coisa, assim... Sim, puta, engraçada, eu vou ter... Você Não precisa ser engraçado, mas vai ser uma coisa que você nunca esqueceu. Vamos assim. Eu vou te falar uma coisa que eu nunca esqueci. Eu lembro que eu sou muito duro no telefone com os clientes. Hoje menos no telefone, porque a gente liga menos hoje em dia, mas a vida inteira foi no telefone. E eu lembro, eu sempre fui muito duro, desde jovenzinho, e os clientes muitas vezes ficavam bravos comigo, como ficam até hoje. Eu vou mandar esse episódio para alguns deles, são bravos, para falar, ó, não é exclusivo com você, meu amigo. Tá vendo? E eu lembro que eu tive uma discussão brava, assim, com um cliente, mas brava mesmo. De, vai não sei o quê, você também, e tal. O cara, você acha que você tá certo? Eu falei, não, eu tenho certeza que eu tô certo, porque isso que você tá fazendo tá errado, tal, não sei o quê, blá, blá. E era um grande empresário. Ele tinha uma conta muito grande. Muito grande. E aí, depois da discussão, os ânimos se acalmaram um pouco. E ele falou, você é muito impetuoso, assim, Eu falei, não, eu não sou impetuoso, mas eu tenho muita convicção do que eu falo, e eu tenho certeza do que eu tô falando pra você. Ele falou, mas isso aí você devia buscar uma outra maneira. Eu falei, eu não encontro outra maneira de te dizer o que eu tô achando. E aí, beleza, aí passou, e aí a gente virou, assim, amigos. E aí um dia ele chegou pra mim e ele falou assim, posso te pedir um favor? Eu falei, o quê? Posso pedir pro meu filho, e aí ele tem 16 anos, e ficar com vocês trabalhando? Mentira. Então, assim, não é uma história engraçada, eu acho que eu posso lembrar em outros episódios de umas muito doidas, assim. Sim. Engraçadas. Depois eu tenho uma engraçada, vou rapidinho. Ele falou assim, Não, você não tem uma engraçada, alguma coisa errada não tá certa aqui, gente. E aí, ele falou assim, eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu acho que aqui um menino vira homem. Opa! Nessa sala. Porque eu acho que não tem nada mais forte do que você tratar de igual para igual e falar de dinheiro com as pessoas. Seja esse é meu trabalho, falar de dinheiro o dia inteiro. Sim. Então, e de às vezes cifras grandes, e às vezes de alto risco, e de gente que perdeu muito, e de gente ganhando muito. Então, é um carrossel de emoções. Sim. E eu falei para ele, eu não quero o teu filho aqui, porque isso aqui não é para todo mundo. Trabalhar no mercado financeiro não é para todo mundo. Você pode investir. Mas trabalhar nesse circo aqui não é pra todo mundo. A engraçada é às vezes a gente como fazia entrevista da moçada que vinha. E aí rolava de tudo. Desde mostra o pé pra ver se você cortou a unha. Mas assim, loucura na cabeça. Sabe por quê? Era assim, eram 50 entrevistas num dia. E aí eu falava, e aí as minhas perguntas. Não, assim, chegava uma hora e você falava assim, eu vou perguntar por que esse cara já E aí eu usava do meu chefe, eu falava, qual foi a coisa mais louca que você fez? E aí as pessoas têm medo de responder. Eu falo, fala a mais louca. Porque não é possível com 19 anos que você não ficou... Sabe por quê? A gente queria saber até onde essa pessoa era capaz de ir até o limite dela sem morrer. Sim. Sem morrer. Isso era muito importante pra gente. E eu uso isso até hoje. Assim, talvez não qual seja a coisa mais louca que você fez. Sim. Mas assim, quem é você fora do seu currículo? Quem é você fora do seu currículo? Porque é a pessoa que vai lá trabalhar, né? Exato, porque esse cara um dia vai pegar um cliente com grande volume ou que perdeu muito e ele não vai poder gaguejar. Ele não vai poder gaguejar. Então eu preciso saber quem é ele. Agora a gente vai fazer o quiz Pode Tá. Eu não tô preparado pra esse tanto de mas pergunta. não é pra estar preparado. Pra mim a coisa era mais técnica. Meu filho, você cuida de coisas muito mais difíceis que o quiz Pode Tá. Fica tranquilo. Vamos lá. É tchá. Vai. Um profissional que seja inspiração. Nando. Cai na cadeira. Eu juro, eu podia explicar muito sobre isso, mas como é quiz, Nando.
Uma empresa... Gente, emocionei. Né? Nossa. Uma empresa que gostaria de atuar. Eu acho que no Goldman Sachs em Nova York, que é o grande banco de investimento mundial, assim. Acho que ele é referência para todo mundo que trabalha no mercado financeiro. Um sonho profissional. Um sonho profissional, acho que é deixar um legado. Acho que isso que a gente conversou aqui, se eu conseguir daqui a uns anos entender que alguma coisinha pequena mudou, que as pessoas vão lembrar de mim e falar assim, aquele cara falava aquilo. Eu acho que isso é o ponto, é a resposta da sua pergunta. Um país e por quê? Espanha, né? Sabia? Espanha. Eu sabia, mas eu falei, eu não vou influenciar. Eu acho que além não de eu ter... Não puedo. Além de eu ter uma história com esse país, porque meus avós são de lá, eu acho que é um país encantador, embora eu seja apaixonado pelo Brasil. Acho que o Brasil é sensacional. Eu também mas acho. A Espanha eu acho que é 1000 sabores, cores, pessoas, jeitos. Você vai pro sul, é diferente do norte, que é diferente do leste. Barcelona é totalmente diferente de Madrid. E gente, eu sou suspeita. Eu acho que o mundo... Eu e a Tati, a gente tá planejando várias viagens. Não. Eu acho que o mundo é enorme. Acho que a Turquia deve ser incrível, tal, não sei o quê. Mas o que eu acho é a Espanha. O Hernando me falou assim, Tati, olha aqui que o Hernando me mandou. Qual era? Xangai, ontem. Xangai. Falei, quando vamos? Aí eu falei, pra você ele tá mandando mensagem, eu tô ligando pra ele não me atende. Aí ele, ops, deixa pra lá. Essa parte a gente pula, tá, gente? Isso aqui é um inbox. Bom, vou te pedir agora pra contar um case de sucesso. Fala alguma coisa assim, tipo, Um case de sucesso, eu trabalho numa corretora de valores hoje que talvez seja o maior case de sucesso devido às condições. Sim. Eu comecei a trabalhar com eles em 2020 e a minha vaga era para ir a Madrid, mudar para Madrid em 2020, no começo de 2020. E eu passava por um momento um pouco delicado, tanto pessoal como profissional. Não profissional não tanto, mas pessoal um pouco delicado. E eu não sabia se aceitava ou não, estava namorando na época. Aí eu falei, quer saber, eu vou. E aí logo veio o Covid. E eu nunca fui. E eu comecei a trabalhar de casa, comprei 2 telas, um computador. A empresa acreditou muito em mim, porque imagina para a empresa como deve ser difícil. Sim. Não tem ninguém fazendo nada do trabalho, confiar numa pessoa do zero. Assim, não me conheciam pelo meu currículo, mas não... Sim. E a gente conseguiu, a gente cresceu do que eu peguei a operação em 2020 para hoje, a gente multiplicou por quase 8 o tamanho da operação. Caramba! Então, assim, um super case de sucesso. É um case e eu trabalhei sozinho muito tempo fazendo isso. Não, gente, ele falou aqui que eu trabalho pra caramba, mas eu também sei que trabalha muito, estuda muito, se dedica muito e é isso. O empreendedorismo, o trabalho não tem resultado se não tiver esse tipo de atividade, disciplina, que parece o beabá, mas não é. Tem que ter. O das 8 às 5 não entrega, Tati. Não, jamais. Não entrega. Não dá tempo. Inclusive, se você almoçar, então... se você for CLT. Exato. Se você não fizer o trabalho depois do trabalho, seja ele um negocinho de semijoias que você tem, um seu restaurantinho, um negócio online, ou então dentro da sua própria empresa... É isso que eu ia falar, até para poder se destacar e trazer um resultado para si. É o trabalho depois do trabalho. Não tem como você se destacar se você fizer os 9 às 5 e tá tudo certo. Eu não conheço ninguém que chegou lá fazendo das 9 às 5 com 1 hora de almoço. Das 9 às 5, se for das 9 da manhã até as 5 da manhã do outro dia. Aí chega. Tem que chegar, senão não faz sentido. Gente, eu vou agradecer o meu convidado. Você sabe que a gente ficaria horas. Gente, ele, o Hernando, a gente sempre conversa. A bagagem dele é sensacional como pessoa, como profissional. Apesar da gente... Parece que não, mas a gente fala muito de negócio. Muito de negócio. Eu vou até fazer um adendo de que eu comecei a perguntar pra ele disso lá em Salvador. A gente voltou do carnaval e não sei do que, bateu um piruleiro. Eu falei, e se eu pegar aqui tantos R$1.000 e começar a investir? Ele ficou me olhando assim, tipo, Tati, essas horas, velho. E eu querendo o beabá do mercado financeiro. Mas é isso, é curiosidade, é aprender. E olha, rendeu, estamos aqui hoje falando Exato. disso. Quem imaginou que a gente ia chegar nisso aqui, né? Gente, eu tô mega feliz com essa situação, sabe? Porque eu tô aprendendo tanta coisa que eu, no dia a dia, talvez não pararia pra aprender.
Entendeu? Então, essa coisa de trazer os convidados aqui também, pra mim, tá sendo muito interessante. Porque eu tô entrando em mercado de gente que eu... E por isso que é importante quem tá começando conversar com as pessoas também. Exato, Não exato. com influencer só, tem muito influencer bom, mas assim, não com aquele cara que você se sente tentado. É. Mas assim, todos os grandes profissionais de mercado financeiro, XP, BTG, e aí eu vou defender esses caras até, tem muita gente boa ali que tá na internet. É Que isso. tá no YouTube falando, que tá criando conteúdo decente, que tá escrevendo uma carta bacana. Então assim, tá tudo aí pra vocês. A gente nunca passou por um momento desse na história do mercado financeiro. Exato. De ter tanta informação. O seu grande desafio é, meia horinha por dia, saber quem você lê. Exato. É isso É aí. isso, galera. Obrigada. Boa noite. Quem sabe, eu acho que a gente vai ter que voltar aqui, hein? Ah, Vou trazer o não. Hernando. Vai. Vamos Nós vamos trazer fazer o mesa Hernando. redonda aqui. É Vários isso. temas. É isso. Nós vamos fazer um só de viagem. Ai, topo. Topo. Pode estar viagens. Olha, ó. Já estamos abrindo outro mercado. É isso. Gente, obrigada. Boa noite. Acompanhe o canal, ative o sininho, se inscrevam, comentam, compartilha. Ó. Ele sabe pra quem é esse joinha que eu tô fazendo. Fiz direito dessa vez, hein? Beijo, boa Tchau, noite, gente. até mais. Até mais. Tchau, tchau.